E já de volta ao vivo e em cores ao nosso programa, ao seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, é bom demais estar com você, entrar na sua casa e seja sempre bem-vindo a essa nossa programação. Hoje estamos falando sobre tratamento de câncer. Conosco, uma das maiores autoridades do tema, Dr. Fernando Medina, médico oncologista, diretor, presidente e fundador do Centro Clínico de Oncologia de Campinas. Está aqui hoje respondendo brilhantemente, com a simpatia, né, com uma força de expressão muito clara e a gente entende, viu? Faça sua pergunta, ligue para a gente, interaja conosco. Queremos assim, tentar hoje com o programa tirar o máximo de dúvidas, dirimir o máximo de dúvidas aqui no programa. Doutor, meu filho trabalhou 15 anos em radiologia. Isto pode ter influenciado no aparecimento de um câncer de estômago, o qual teve que retirar todo? Quem pergunta é a Glorinha de Serra, no Espírito Santo. O filho dela trabalhou 15 anos em radiologia e depois apareceu um câncer no estômago. Pode ter relação o trabalho e o aparecimento do câncer, doutor? Sim, o trabalho com irradiação ionizante, ele pode, eventualmente, desenvolver uma série de tumores, né? Normalmente não é câncer de estômago, mas pode ser linfoma, leucemia. Normalmente é doença do sistema hematológico. Mas isso não exclui que possa aparecer um tumor do estômago também. Mas eu acho essa relação é uma relação muito difícil de ser comprovada, principalmente em se tratando de câncer de estômago. Porque hoje os serviços de radiologia, eles têm uma segurança muito grande, eles usam um aparelho para poder medir a irradiação. Hoje é muito controlado esse tipo de profissional. Ô, né? doutor Fernando, e essa, por exemplo, as pessoas que vão fazer muita raio-x, vão fazer o raio-x tórax do braço, da perna, enfim, vão fazer o raio-x. Qual o ideal, doutor, é fazer um por dia, um por mês, um por cada 6 meses? Como é que é? Porque também tem radiação ali, não Isso, tem? você deve sempre evitar esse tipo de procedimento, não deve ficar fazendo, mas o número de radiação, a quantidade de radiação que a pessoa toma é muito pequena, sabe? E obviamente que deve se evitar, mas, por exemplo, hoje, para fazer mamografia, nós temos um protetor, um protetor da tireoide. Isso deve ser feito, porque o câncer da tireoide, principalmente na mulher, tem crescido muito a incidência e provavelmente pode ser que tenha alguma relação com a irradiação espalhada daquelas mulheres que fazem mamografia. Mas hoje, todo o serviço de mamografia tem esse colar para evitar a irradiação na região do pescoço. Ok. Doutor, mais perguntas chegando. A Maria Dina Munhoz, de Santo André, São Paulo. Obrigado, Ana Maria. Ela fala assim, ó, meu pai, meu tio e 3 irmãos faleceram de câncer. Ainda tenho 2 irmãos vivos, porém com câncer. Eu sou a única que não tem. Meus avós tiveram. Por que isso ocorre? O fator genético aqui é preponderante? Está perguntando a nossa amiga Maria Dina, doutor. Isso vai depender de cada tipo de câncer, ou seja, se tem um aumento de incidência de câncer de mama, por exemplo, ou mama, ovário, mama e adenocarcinoma de útero, isso tem uma relação genética. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas o câncer foi um câncer da cabeça e pescoço, por exemplo, da laringe, o outro foi um câncer de estômago. Esses tumores não têm relação. Existe sim alguns tumores que têm relação entre si e relação genética hereditária e que deve ser pesquisado. Hoje em dia, principalmente câncer de mama em jovem, mulher com idade inferior a 45 anos, nós temos pesquisado mutação no BRCA1 e BRCA2, que são 2 genes que estão ligados ao câncer de mama e ao câncer de ovário. E nós temos descoberto muitos casos de mulheres que têm risco aumentado de desenvolver câncer de mama e assim na família também. Doutor, aqui vamos ajudar o nosso amigo Alessio Nespolo, né? Obrigado, Alessio, pela pergunta. Eu vou fazer tal qual está aqui, Alessio, viu? Gostaria de saber se o câncer de próstata pode afetar o desempenho sexual do homem, está perguntando o nosso amigo Alessio Nespolo, doutor.
Sim, normalmente isso pode ocorrer, porque o câncer ele aumenta o tamanho da próstata, dificulta a ejaculação e muitas vezes, se esse tumor está grande, ele pode diminuir o desempenho sexual. Agora, no tratamento, normalmente isso acontece, né? Ou com o bloqueio hormonal da testosterona, ou com o uso da radioterapia, ou mesmo com a cirurgia. Isso quase que invariavelmente tem uma baixa de libido, principalmente por causa da baixa da testosterona. Doutor, a Adélia Ribeiro Domingues, de Piedade, São Paulo. Obrigado, Ana Adélia. O seu esposo fez o exame de raio-x e apareceu uma mancha branca redonda. Gostaria de saber se pode ser um câncer. Fez um raio-x, não disse do que, né, doutor? Isso vai depender do local, né? Aonde, se é no pulmão, se é no fígado. Isso vai depender de uma avaliação mais criteriosa. Doutor, aqui a Edna Rocha, ela está perguntando, só não disse a cidade, mas obrigado, Edna, pela participação, viu? Qual o melhor tratamento para câncer de bochecha? Já foi retirado 2 vezes, inclusive o maxilar, e agora está retornando na garganta. Existe algum tratamento inovador para esse tipo de câncer? Pergunta nossa amiga Edith Rocha, doutor. Sim, o tratamento principal é o tratamento cirúrgico, seguido do tratamento de radioterapia. Algumas vezes nós associamos a quimio mais radioterapia, no sentido de diminuir o tumor a cirurgia é o principal tratamento. Hoje, a imunoterapia, ela vai vir pesado para câncer da cabeça e pescoço. Nós acreditamos que no futuro próximo, nos 5, 10 anos, a gente vai ter uma revolução no tumor de cabeça e pescoço, principalmente no fumante, porque o fumante ele tem um índice de antígeno muito grande, né? Muito veneno, então o tumor é exposto muito mais à imunoterapia. A gente tem muito mais condição de tratar esses tumores, principalmente pulmão e boca, laringe e faringe, que advindo do uso fumo. excessivo dos... A bebida também influencia, doutor? Sim, no câncer da cabeça e pescoço é uma bomba relógio, a associação do fumo com a bebida alcoólica. Principalmente os destilados. Porque vai fazer surgir, né, doutor? Vai aparecer, e quando aparece Por isso que o melhor método da prevenção, a gente vai falar no próximo bloco sobre as prevenções aí, você não pode perder no próximo bloco as prevenções, como a gente pode prevenir também esses aparecimentos. Doutor, dá tempo ainda mais uma pergunta? Olá, doutor, olá, Frei, primeiramente parabéns pelo programa, Deus os abençoe. Frei, eu tive no ano passado um câncer de mama, tipo carcinoma papilar invasivo da mama direita. Fiz cirurgia e não precisei retirar a mama. Após fiz sessões de radioterapia. Depois descobri câncer no colo do útero, carcinoma epidermoide, in situ. Fiz cirurgia no dia 24 de maio de 2016 e o diagnóstico foi displasia acentuada residual em endoscérvice, margens de ressecção livres, cisto seroso simples de ovário. Vou ter que fazer radioterapia ou quimioterapia de novo? Pergunta a nossa amiga Edela Beatriz Sander, doutor. Provavelmente não. Ela teve um câncer de mama que foi tratado, bem tratado, da maneira que tem que ser tratado. Deve estar curada esse câncer de mama. Depois ela desenvolveu um tumor ainda bastante inicial no colo uterino, que foi tratado adequadamente com cirurgia. E provavelmente isso tem que analisar melhor o exame anátomo-patológico que foi tirado do útero, mas que não tem indicação de se fazer nenhum tipo de tratamento complementar. A Fernanda Zacarias, obrigado, Fernanda, ela que é de Limeira, São Paulo, obrigado, Deus te abençoe. Seu esposo faz 3 anos que ele está fazendo exame da próstata e da alteração. Gostaria de saber por que está dando essa alteração e o que devemos fazer, pergunta a nossa amiga Fernanda, preocupada com essa alteração do resultado do exame de próstata do marido, doutor. Sim, o exame, provavelmente que ela se refere, é o exame do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o marcador do câncer de próstata.
Se ele está aumentando, ela deve procurar um urologista o quanto antes, para se fazer um toque retal e avaliar a necessidade de se fazer uma biópsia ou fazer um exame de imagem melhor, como, por exemplo, uma ressonância magnética da próstata, para ver se tem alguma alteração. Obviamente que esses casos a gente precisa de ver, sentir, para poder dar uma opinião melhor. Mas, se o PSA está subindo, se esse exame está alterado, ela deve procurar um urologista para resolver esse problema. A Maria Aparecida, de Campinas, aqui pertinho da gente. Obrigado, Ana Maria Aparecida, que Deus abençoe. O câncer no osso, sarcoma, é muito agressivo? Está perguntando nossa amiga Maria Aparecida, doutor. Sim, os sarcomas, eles são tumores bastante agressivos. O tumor ósseo é chamado de sarcoma, por exemplo, o osteosarcoma. É um tumor bastante agressivo e que hoje, né, graças à quimioterapia e às cirurgias mais modernas, a gente consegue um índice de cura bastante grande. É um tumor agressivo, mas que tem cura, tem jeito, tem solução. Doutor, aqui uma pergunta que chegou por e-mail aqui. Opa, uma pessoa tentando mandar um WhatsApp aqui, já vamos para a pergunta. Me chamo Veridiana Sanches, tenho 33 anos, sou de Campinas. Tenho uma dúvida. Em 2013, fui diagnosticada com um nódulo no seio do tamanho de uma azeitona argentina. Fiz ultrassom e 10 dias depois estava marcada a biópsia, porém a médica não encontrou. A partir... Opa, deixa eu aqui ajudar aqui o nosso... né? É que estou chegando pergunta do WhatsApp, etc, né? Tudo junto aqui. Hoje está uma loucura aqui, graças a Deus. Mas também olha quem está aqui, né, gente? Porém, a médica não encontrou. A partir daí, de 6 em 6 meses, faço exames periódicos e não apareceu mais nada do tipo. Porém, sou diabética tipo 1. Pode ter uma relação à doença? Pergunta nossa amiga Veridiana Sanches, doutor. Não, acredito que não. Acredito que o primeiro exame deve ter sido um exame que não resolveu e que provavelmente ela nunca teve. Lembrar sempre que nódulo na mama, nódulo na tireoide são bastante frequentes. Raros são os que são câncer mesmo. A maioria deles são lesões benignas, como cisto, etc. A mulher, quando ela detecta um nódulo ou na tireoide ou na mama, ela deve procurar o especialista, mas não ficar tão preocupada assim, que a grande maioria desses nódulos são nódulos benignos. São nódulos que são retirados e não tem necessidade de se fazer nenhuma complementação de tratamento. Ô, doutor Fernando, muita gente diz, eu tenho, que doença que você tem? Eu tenho tireoide, né? Todo mundo tem tireoide, né, doutor? Todo mundo, a pessoa pode ter, assim, um tumor, enfim, por hipotireoidismo, hipertireoidismo, mas tireoide todo mundo tem. Essa glândula é fundamental para o equilíbrio, então, mas essa glândula também pode ter câncer, né, doutor? Sim. Hoje em dia, a gente vê muito caso de câncer de tireoide, principalmente em mulheres, que é 6 para 1, né? 6 vezes mais que acomete mulheres. A gente não sabe por quê, talvez tenha uma relação hormonal. Mas o câncer de tireoide é um câncer que são altamente curável. E lembrar sempre que o nódulo na tireoide não significa câncer. A maioria das vezes são cistos benignos que não têm necessidade de se fazer nenhum tipo de tratamento. Doutor, um e-mail que chegou aqui trazendo prezados, parabéns pelo programa, muito obrigado. Aqui é o nosso amigo Flávio Franco. Obrigado, Flávio. Meu irmão teve um tumor no fêmur e agora está com metástases para a costela e no pulmão. Estamos muito angustiados com as dificuldades no tratamento e com a perspectiva de cura. Gostaria de saber, doutor, mais informações sobre essa perspectiva de cura. Ô Flávio, o doutor vai responder do ponto de vista médico, mas eu também quero dizer assim para você, coragem, ânimo, estarei também rezando por você, pelo seu irmão também, principalmente nessa situação. Doutor, e agora, doutor? Sim, ele não fala, é um tumor de fêmur, provavelmente, né, deve ser um sarcoma ósseo, né? É uma situação mais complicada, né? Tem metástase já. Existe tratamento, ele deve estar sendo feito quimioterapia e a perspectiva não é uma perspectiva muito otimista, mas existe solução, existe tratamento e deve ser feito. Doutor, aqui vamos lá para Garanhuns, no Pernambuco. Obrigado, quem representa é a Maria do Carmo. Obrigado, Ana Maria do Carmo, pela participação. Ela diz assim, tive um câncer de mama há 15 anos, fiz o tratamento
e o ano passado tive outro na outra mama. Fiz a cirurgia e os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Após exames foi identificado um linfonódulo. Existe risco de virar um tumor maligno? É necessário retirá-lo? Obrigado pela atenção. Maria do Carmo de Garanhuns, no Pernambuco, doutor. Sim, é muito frequente, né, uma pessoa ter um câncer na mama contralateral. Uma pessoa que tem um câncer de mama, ele tem uma chance maior de desenvolver um câncer na outra mama. Então, não é nenhuma anormalidade o caso dessa paciente. Lembrar sempre o seguinte, se é uma paciente muito jovem, deve ser feito a pesquisa genética para ver, porque aquelas mulheres que têm câncer bilateral, ela tem uma chance grande de ser uma doença genética. O aparecimento do linfonodo depende do local. Se for na axila, ela deve fazer uma biópsia nesse gânglio, que pode ser uma metástase do tumor da mama. Entendi. Doutor, só para esclarecer de novo para quem está em casa, que é importante isso, né, para desmistificar, a Maria Fernandes Coutinho de Corbélia, no Paraná, obrigado, Ana Maria Fernandes, ela pergunta, mas é uma dúvida de muita gente, se caso fazer uma ressonância, a ressonância provoca câncer, não provoca, doutor? Não, a ressonância ela é um método que dá menos problema do ponto de vista de mutação, né? O raio-x é mais perigoso, né? Então a tomografia e o raio-x convencional. A ressonância dá menos problema. Doutor, vamos lá para Caraguatatuba, e cidade de Caraguatatuba, Cunha, São Paulo. Obrigado, quem representa é a Ana Prudente. Obrigado, Ana, Deus te abençoe. A incontinência urinária pode estar relacionado ou é uma alteração na próstata? E a incontinência pode trazer prejuízo metabólico, como a falta de energia para realizar as atividades da vida diária? Diabetes e incontinência urinária é algo normal? São algo normais para... ou é para ficar alerta, né? Nossa amiga Ana Prudente, de Caraguatatuba, Cunha, São Paulo. Doutor. Sim, a incontinência urinária, normalmente, ela pode vir a partir ou de uma alteração nervosa causada pela diabetes, né? Que é um problema que o diabético tem com frequência, ou pode ser um problema prostático, que a próstata cresceu, está grande e comprime a bexiga, e a pessoa, não, às vezes, tem uma urgência urinária, ou seja, tem que urinar rapidamente, porque senão ele acaba urinando na roupa, ou ele urina muitas vezes, né, por dia e mais à noite. Então, isso pode ocorrer tanto na próstata como na diabetes. Como ele tem um problema de próstata mais diabetes, acho que soma as coisas. Doutor, gostaria de saber se o exame de sangue dá alterado quando a pessoa está com câncer. A nossa amiga Tatiane Reus Steffens, da cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Então, o exame de sangue, ele fica alterado quando a pessoa está com câncer, doutor? Isso vai depender qual exame, né? Ou seja, se você tem uma leucemia, por exemplo, obviamente que o hemograma vai estar alterado. Vai ter células anormais lá no hemograma. Alguns exames de sangue nós chamamos de marcadores tumorais, que são exames que podem dar alterado, é um exame de sangue comum, e que pode dar alterado quando você tem um câncer de ovário, por exemplo, nós já falamos, o CA125, o CEA, que é um outro antígeno, outra proteína que pode ter no sangue e que que marca, por exemplo, o câncer de intestino grosso. O câncer de pâncreas é marcado por uma proteína chamada 19,9. Então, esses marcadores, câncer de mama, o CA15.3, são exames que você faz de rotina, um exame de sangue que, alterado, ele pode levar a um diagnóstico de um tumor. Doutor Fernando, a hemoterapia é uma forma de tratamento, de prevenção, doutor, do câncer, não? Existe uma terapia, né, hemoterapia, ou seja, a pessoa tira o sangue e injeta de um lugar e coloca no outro. Então, eu, na realidade, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso. Mas eu não acredito que isso tenha algum valor no tratamento do câncer, não. Entendi.
Gente, quantas informações... Pelo contrário, porque você tem uma série de células... Pode levar... Exato. Gente, quantas informações, ainda temos mais um bloco. No próximo bloco, o doutor Fernando vai algumas dicas de prevenção, de tratamento. Então não perca, não sai daí, porque agora que vem a melhor parte, que é aquilo que a gente pode se prevenir para não ter essas complicações. Então não sai daí, Vida e Saúde é seu, volta já só para você.